Oi, Alter. Então a gente falou aí sobre a sua adolescência, você ganhou autonomia, né? E foi no caminho aí do cristianismo, onde criou suas bases aí, inclusive na questão familiar, né? Você tem 3 filhos, né? Você criou sua família aí até muito bem consolidada. Mas eu gostaria, antes disso, explorar um pouquinho mais a questão profissional. Tá? Você é um empresário muito conhecido na cidade, inclusive não só em Orlândia, mas na região. Salles Oliveira, enfim, aqui na nossa região você tem alguns negócios, né? Mas nem sempre foi assim. Como você explanou, você virou esse gatilho lá quando achou que deveria correr atrás das suas coisas, né? Mas você trabalha aí hoje, você é um empresário, né? Que ramo de negócio você atua? Qual foi seu primeiro negócio? Melhor dizendo, qual foi seu primeiro negócio, sua primeira empresa? Como você começou no empreendedorismo? Vamos começar assim. Vivi uma época que eu queria ser um cara que trabalhava no ar-condicionado. Capacidade eu sei que eu tinha. Trabalhar no ar-condicionado, com roupa bonitinha, com sapato legal. E aí eu vivia nesse dilema, porque a minha tendência é, como chama, fonte de chão de fábrica, né? Tá lá brigando, sujando a mão. E eu fiquei 2 anos no Banco Itaú, tive uma experiência de 2 anos no Banco Itaú, trabalhando em escritório. Não deu certo, é horrível, o ambiente de banco é horrível, uma pressão gigante e você não tem perspectiva de crescimento. Se você olha para frente, funcionários do banco que estavam lá há 5, 6, 7, 10 anos, é a mesma coisa. Então, eu já tinha essa visão de, isso aí não é o que eu quero. Eu estou acostumado, eu gosto de tomar conta de 10, 12 tartarugas. Esse negócio de ficar esperando que 2, 3 morram para poder chegar a algum lugar, não era meu caso. Aí eu saí uma época então e fui trabalhar com meu pai. De sair de escritório e trabalhar com meu pai. Por problemas de relacionamento, de administrativo, não pessoal, a gente dava bem, mas o jeito dele administrar não dava para mim. Ele não dava abertura, então eu falei, vou achar o do meio. Liguei com um amigo, que era funcionário graduado do Morlan, me arruma um emprego na Morlan com o mesmo objetivo. Entro na Morlan, mostro minha capacidade, automaticamente eu vou subindo. Continuo, aí seria um caminho de continuar estudando. Mas é a mesma situação. Eu achava que eu tinha mais capacidade do que aquilo que me era exigido. E mesmo que eu me esforçasse muito, não haveria essa compensação. Talvez de cidade grande, talvez tenha isso. Eu não vi, fiquei mais 2 anos na Morlan também. E saí, voltei com meu pai, só que aí eu já estava um pouco mais adulto, ele já estava um pouco mais velho, então era mais fácil eu negociar com ele nessa linha. Ele já estava querendo que alguém fizesse alguma coisa que ele não queria mais, ele não brigava mais, ele já estava um passo atrás. E aí foi que eu peguei a administração, falei, eu quero que seja desse jeito. Falei, tá bom, faz do jeito que você achar melhor. E aí começando esse tipo de uma administração nova, eu consegui ganhar mais dinheiro. Ganhando dinheiro eu conseguia investir mais na firma. Investindo na firma eu ganhava mais, mas foi uma época que passou. No meio do caminho, eu fui convidado por 2 pessoas, um da Morlan e um gerente da Philips, que estava vindo para Orlândia, da família Freitas, para que a gente montasse junto uma fábrica de panela, fazer de alumínio, panela, frigideira, leiteira. Eu seria o que fabricava, o cara que tomava conta da firma. Um deles só entrou para o capital e o outro seria o administrador. Eu sei que nós ficamos 2 anos nisso, mais uma vez 2 anos, mas aí não sei, comecei a achar que talvez o erro fosse meu, porque de novo a parte administrativa não andou.
Teve uma época, por exemplo, quando a gente começou, nós tínhamos uma produção e não tínhamos um mercado, não tínhamos uma estrutura de venda. Quando essa estrutura de venda se formou e começou a fazer grandes pedidos, nós não tínhamos uma estrutura de produção para atender. Então foi uma tristeza. Em todo caso, em algum momento, falei, quer saber, eu vou voltar para o meu meio, onde eu domino, porque ali eu estava, não conseguia dominar. Vendi a minha parte, está tudo certo entre nós, e voltei para o meu pai. E aí comecei a trabalhar com calha. Nessa época não tínhamos 2 caleiros em Orlândia, era eu e o Tonho. O meu pai gerou a mim e o Tonho foi gerado com o Bianchini, cara de São Joaquim. Mas nós atendíamos a cidade inteira, era engraçado isso. Nós dois atendíamos a cidade inteira, nós 4, né? Porque os pais ainda trabalhavam. Assim, a gente atendia a cidade inteira. E eu ganhei sempre muito em eficiência. Até hoje eu acho que o meu diferencial é a eficiência. Fazer rápido, bem feito, no menor tempo possível. E aí isso foi agregando coisas. Você me perguntou um negócio de lá atrás, é interessante falar. Meu pai fazia o seguinte, ele acordava às 5 horas da manhã, fazia o café da manhã para nós e ia para a oficina. 6 horas ele estava lá. Aí ele fazia as coisas que ele tinha que fazer. No dia anterior ele tinha preparado as calhas para colocar lá no Jardim Boa Vista. Então ele punha nas costas, levava lá no Jardim Boa Vista, chegava na casa do fulano 7 horas, por aí 7, 10, ele estava chegando, ô fulano, vem colocar a calha. Ô seu guri, mas agora? Eu começava a acompanhar ele. Aí ele deixava a calha, voltava na oficina, que era no centro da cidade de Orlândia, pegava as ferramentas e aí ia fazer o serviço lá. Você vê quanto que mudou. Isso já era considerado eficiência, porque que outro jeito de fazer? Não tinha outro jeito de fazer. Era longo mesmo. O máximo que conseguiria se procurar seria uma carroça para levar alguma coisa que fosse. Mas ainda assim não tinha muitas carroças não para levar. Interessante. Mas eu estou com um assunto aqui que eu gostaria até de colocar. Tem pessoas que nascem com um dom. Se você for pensar em dom, Ayrton Senna tinha dom, Neymar tinha dom. Tem gente que nasceu com um dom de empresário. Eu não tenho esse dom de empresário. Eu sou o cara que faz, mas eu não tenho essa facilidade. Tanto é que eu me dei, foi bem na fábrica de panela, mas não vingou. Eu tentei parceria com umas 6 ou 7 pessoas. Não vingou, porque a minha tendência, não sei, talvez você até me ajude. Se não é falta de liderança, mas essa liderança ela não gera um agregamento de pessoas. Se você pensa em um empresário igual o Vicente, por exemplo, as pessoas trabalham com o Vicente e geram coisas e ele junta coisa atrás dele. Eu não consegui fazer isso. Eu tenho consciência de que deveria ser assim, mas eu não consegui fazer isso. Fiquei com os burros na água umas 4 vezes. Fui fazer parceria com gente que eu achava que me daria essa oportunidade de ser o administrador, mas aí ele não vingava do lado de lá. Então é uma coisa interessante, isso aí que eu ainda não entendi muito. Eu diria que, estudando um pouco esse perfil, eu diria que aprendi a ser o cara que ajuda, o cara que eu seria um assessor do Bolsonaro, por exemplo, mas não seria o Bolsonaro. Eu seria um assessor do Guedes, eu seria um assessor do Antônio Hermílio, por exemplo, seria um puta assessor. Mas eu não seria esse cara. Agora me explicar isso, eu não sei, o resto da história eu não sei. Mas eu sei que teve vários, eu tentei fazer parceria, não funcionou. Agora não sei especificamente se quer tocar em algum outro assunto. Eu sei que a minha eficiência me levou a trabalhar sozinho e ser muito eficiente e ganhar dinheiro fazendo isso. Então, trabalhando, e eu gosto de trabalhar, não faço isso para ganhar dinheiro. Se eu fazia lá atrás para sair de uma situação, aquela situação eu saí já há muito tempo. Eu não vejo assim, eu preciso trabalhar mais para sair de alguma situação. Eu não tenho mais esse problema. Na verdade, eu tenho uma quantia legal que dá para eu ficar, mas eu gosto de trabalhar. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você devia parar de trabalhar.
Falou, tá bom, então eu acho que eu já trabalhei, não vou parar. Tá bom, vou parar. Mas aí eu vou fazer o quê? Uma pergunta estúpida, né? Eu vou parar. Tá, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, então eu estava aqui no fundo de casa, trabalhando muito, ganhando dinheiro. Eu falei, vou parar de trabalhar, vou fazer um salão lá embaixo, comprei um terreno, fiz lá embaixo. E aí eu vou levando, né? Vou ficando por lá, tenho onde ir, vou fazendo umas coisinhas. Quem diz para. Aí a Intel virou um jato e eu precisando de trabalho, precisando de gente que fizesse. Você presta serviço na internet há muitos anos, né? Eu não tenho datas, mas eu acho que não dá de 37 anos. De 20 para 59, 39 anos por aí. Praticamente ininterrupto, porque ela foi também, nunca parou, né? Mesmo quando ela teve algum problema, a manutenção sempre funcionou. Então, e aí eu parei com o mercado e foi ficando só com a interna. E aí, nessa sua trajetória, para o jovem aqui que está nos assistindo e tá empreendedor, aquele que quer montar seu negócio, que quer ter um sucesso, você diria que o importante é fazer o que gosta? O importante é fazer o que gosta. O resto é consequência? Não, porque você pode fazer o que gosta, mas o que gosta ele tem que te dar um retorno, ele tem que te dar um amparo. Eu gosto de ser pintor, tá? Isso alimenta a sua família? Não, então não é só fazer o que gosta, às vezes você tem que fazer coisas que não gosta. Tem serviço, por exemplo, que eu não gostaria de fazer, mas eu sei que tem que fazer, porque faz parte daquele processo. Eu vou citar uma história aqui que é muito interessante, que eu depois aprendi como lição de vida. O Faiano, amigo nosso da Intel, um dia ele perguntou assim para mim, qual que é a coisa mais importante da vida? Naturalmente, como eu sou muito inteligente, né? Já raciocinei, eu já falei para ele, o quê? Não entendi, mas para ganhar tempo, vou falar em honra, vou falar em sabedoria, vou falar em Deus, entende? Tá? Aí deu um tempo, eu não achei nada que fosse apropriado. Ele falou assim, a coisa mais importante da vida é levantar. Ixi, não entendi. Você pode querer o que você quiser, mas se você não levantar, do que você gosta de fazer? Eu gosto de ser aviador, mas se você não levantar de manhã, amigo, nada mais vai funcionar. E eu nunca esperava. Eu lembro daquela frase do livro Os Segredos da Mente Milionária, que diz que o autor americano, diz que vontade menos ação é igual a nada, né? E vontade mais ação é igual a resultado. Você falou do caminho da Tecumenal aí, que eu elogio o resto da vida, mas tem uma coisa lá que eles falavam que eu depois falei assim, que eu tenho um raciocínio lógico, eu acho que é bastante aprofundado. Aí eles disseram assim, no início Deus, não há nada existia, aí começou a existir. Aí falou assim, é o amor de Deus. Na verdade, o que foi falado foi, o verbo se fez carne. Então eu falei assim, peraí, o negócio aí é o verbo, não é o amor. Porque você tem um amor, mas você não tem a ação, ele não serve. O que é o amor sem ação? O amor verdadeiro se fez quando Jesus veio e fez uma ação. Ou quando Moisés fez uma ação, quando aconteceu uma ação. Então, agora eu estou ligando isso com o do Faiano, mas é a mesma situação. Você faz o que gosta? Faço. Você vai fazer? Você levantou para fazer? Então, acho que o verbo é que é a ação, levantar de manhã, esse aqui é o mais importante. Qual seria um conselho, se é que você daria um conselho para o empreendedor, para o empresário, para aquela pessoa que quer montar um negócio, quer vencer na vida? Você teria Objetivamente? Um conselho objetivo, uma palavra de orientação? Uma palavra de orientação. Eu vou contando histórias. Quando eu e meu pai fazíamos fundo em bacia, água em caneca, aqui na cidade já tinha copo de plástico, tinha copo de vidro, mas as pessoas da cidade, das fazendas, elas vinham buscar isso, elas queriam isso, eles usavam isso. Lamparina, já existia luz elétrica,
Mas nós ganhamos muito dinheiro vendendo lamparina. Então isso aí, se você achar um meio, eu diria, eu quis que uma das minhas filhas fosse advogado. Mas é por causa dessa questão de mais facilidade. Minha filha, por exemplo, tem uma dificuldade de achar emprego no ramo que ela escolheu. Mas se você, tudo vai sempre existir. Sempre vai ter alguém querendo essa situação. Quando ninguém mais quer uma determinada coisa, ela vira antiguidade. Então você pode ser um antiquário e você vai viver bem daquele negócio. Você pode, por exemplo, reformar um móvel. Tem gente que reforma um móvel, rapaz. E o cara vive de reformar um móvel. Aqui em Orlândia tem uma dificuldade gigantesca do cara fazer a manutenção do relógio da igreja. Tem um cara no Paraná, sei lá, de onde vem o cara, só tem esse cara. Fala, o senhor vem que dia? O dia que eu quiser eu vou, eu não sei que dia que eu vou não. Tem um dia que eu quero achar um caminho para ir arrumando um relógio, eu sino. Então, faz isso ou faz aquilo, fazer o que gosta. Hoje em dia é a internet, né? Hoje em dia é a internet, mas seria... sempre vai ter isso aí. Bom, o primeiro passo seria a pessoa ela ser um bom profissional. Melhor no que faz. Melhor no que faz. O que você faz? Eu sou reciclador. Faz o melhor reciclador. Em Ribeirão tem um cara milionário fazendo reciclagem. Né? Exato. Tudo bem. Vamos fazer uma pausa agora e gerar uma terceira parte. Muito bom. Ok? Beleza.